Olá, boa noite. Este é mais um programa. Não é novo no canal, também seja bem-vindo novamente. Para quem é novo, não esqueça de curtir o joinha do canal para ter acesso e ser informado das futuras lives. Se você já é do canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossa live de hoje. Nossa live de hoje é mais uma videoaula. É mais uma videoaula. E espiritual, o que são as dimensões espirituais, o que é isso? Bom, a dimensão espiritual é a dimensão onde não existem elementos densos e materiais. É uma dimensão onde não existem elementos densos e materiais. Ou seja, é só uma dimensão formada por energia. Só tem energia. Nessas dimensões espirituais habitam espíritos de vários tipos de níveis evolutivos, do mais alto ao mais baixo nível evolutivo. Nas dimensões espirituais, que são habitadas por espíritos de vários níveis evolutivos, ela tem uma característica. Nas dimensões espirituais, os espíritos que vivem nessas dimensões, eles vivem junto com outros espíritos, e o que conecta um espírito ao outro, o que faz os dois viverem na mesma dimensão espiritual é a afinidade de pensamentos e sentimentos. Ou seja, cada dimensão espiritual existe um grupo de espíritos que vivem juntos nessa dimensão, e o que conecta esses grupos, esses indivíduos, é a afinidade de pensamentos e sentimentos. Existem três tipos de dimensões espirituais. Nós temos a dimensão espiritual paraíso, que é muito conhecida religiosamente por esse nome, que é mencionado em algumas religiões, mas ela tem outros nomes. Tem as dimensões espirituais chamada inferno, que também é um nome muito famoso, muito conhecido pelas religiões. E nós temos a terceira dimensão, que é a egodimensão. Vou explicar cada uma delas. Mas antes, eu preciso alertar que cada personalidade de cada espírito é afinizada com cada dimensão espiritual. A psicologia comprova que nós temos 4 tipos de personalidade. Tem pessoas que têm a personalidade dos racionais, tem pessoa que tem a personalidade dos idealistas, tem pessoa que tem a personalidade dos guardiões e tem as pessoas que têm a personalidade dos artesãos. Cada personalidade que é mencionada tem um conjunto de qualidades, defeitos e potencialidades específicos, típicos da sua personalidade. Então, o espírito, ou os espíritos que forem da personalidade racional, ele, quando morrer, quando desencarnar, poderá viver e se manifestar na dimensão paraíso dos racionais, na dimensão inferno dos racionais e na dimensão egodimensão dos racionais. Se um espírito ou espíritos forem da personalidade idealista, ele pode, depois do desencarne, viver e se manifestar na dimensão paraíso dos idealistas, na dimensão inferno dos idealistas, na egodimensão dos idealistas. Se o espírito ou os espíritos forem da personalidade guardião, depois do desencarne, poderá viver e se manifestar na dimensão paraíso dos guardiões, na dimensão inferno dos guardiões ou na egodimensão dos guardiões. Se o espírito ou os espíritos
porém da personalidade artesão, depois do desencarne, poderá viver e se manifestar na dimensão paraíso dos artesãos, na dimensão inferno dos artesãos ou na ego-dimensão dos artesãos. O que decide se um espírito da personalidade racional, da personalidade idealista, da personalidade guardião, da personalidade artesão, após o desencarne, vai para a dimensão paraíso, inferno ou ego-dimensão, correspondente à sua personalidade, são os tipos de pensamentos e sentimentos produzidos ao longo da vida na dimensão física. Então, se um espírito da dimensão racional, por exemplo, quando se manifestava na dimensão física, ele produzia pensamentos e sentimentos cosmoéticos, éticos, ele, depois do desencarne, com certeza absoluta, será encaminhado para a dimensão paraíso dos racionais. Se esse espírito de personalidade racional vivia no físico, na dimensão física, produzindo e exteriorizando pensamentos e sentimentos malignos, anticosmoéticos, antiéticos, após o desencarne, será encaminhado para a dimensão inferno da personalidade racional. Se o espírito da personalidade racional, na dimensão física, produzia e exteriorizava pensamentos e sentimentos específicos, nem cosmoéticos, nem anticosmoéticos, nem bondosos, nem malignos, nem éticos, nem antiéticos. Após o desencarne, será encaminhado para a dimensão ego-dimensão da personalidade racional. Assim vale para a personalidade idealista, guardiã e artesã. Avançando na aula, o que é a dimensão espiritual paraíso? É a dimensão espiritual cosmoética, benigna, bondosa, que é habitada por Deus e vários espíritos de todos os níveis evolutivos. Essa dimensão espiritual paraíso possui 3 características. É uma dimensão agradável, é uma dimensão transicional e é uma dimensão evolutiva. A dimensão espiritual paraíso é uma dimensão agradável, porque não existe dor, não existe sofrimento, não existe violência. São lugares cheios de flores perfumadas, árvores belas, ambientes agradabilíssimos, cidades organizadas, cidades complexas, cidades modernas, cidades avançadas, cidades tecnológicas. A dimensão espiritual, paraíso, é uma dimensão transicional, porque quando um espírito que vive nesta dimensão evolui espiritualmente, ele é transferido da comunidade espiritual que se manifesta para uma outra comunidade espiritual, mais avançada, mais desenvolvida, mais evoluída e compatível com o seu novo nível evolutivo. A dimensão espiritual paraíso é uma dimensão evolutiva, porque nesta dimensão existem faculdades, universidades, escolas, colégios, ginásios, centros de treinamento esportivo, laboratórios, hospitais, espíritos que são profissionais especializados em todas as áreas do conhecimento. Essa dimensão espiritual oferece toda uma estrutura para que o espírito supere dificuldades, para que o espírito revogue defeitos, para que o espírito seja assistido corretamente, para que o espírito possa evoluir espiritualmente. Vamos agora falar sobre a dimensão espiritual inferno. É a dimensão espiritual anticosmoética, maligna, negativa, que é habitada também por Deus e por espíritos de vários níveis evolutivos.
A dimensão espiritual inferno possui 3 características também. É uma dimensão maligna, é uma dimensão transicional, é uma dimensão evolutiva. A dimensão espiritual inferno é uma dimensão maligna que possui inúmeros espíritos maldosos, espíritos de má fé, espíritos anticosmoéticos, que possuem como objetivos existenciais realizar seus desejos, realizar suas vontades e ambições, utilizando a anticosmoética, utilizando a maldade e a iniquidade. A dimensão espiritual inferno é uma dimensão transicional, porque quando o espírito que vive nesta dimensão evolui, ele é transferido da comunidade espiritual que se manifesta para uma outra comunidade espiritual mais avançada, desenvolvida, evoluída e compatível com o novo nível evolutivo que este espírito adquiriu. A dimensão espiritual inferno é uma dimensão também evolutiva. Por quê? Porque nesta dimensão também existem faculdades, universidades, escolas, colégios, ginásios, centros de treinamento esportivo, laboratórios, hospitais, espíritos que são profissionais especializados em todas as áreas do conhecimento. E essa dimensão oferece toda uma estrutura para que o espírito diminua suas qualidades, desenvolva seus defeitos, desenvolva suas habilidades e possa evoluir espiritualmente. Avançando, agora vamos falar da dimensão espiritual, ego-dimensão. É uma dimensão que pode ser positiva ou negativa. A dimensão ego-dimensão para aqueles espíritos que, ao longo da vida, produziram e exteriorizaram pensamentos e sentimentos específicos, neutros. Vou dar um exemplo. Joãozinho, durante seus 80 anos vivendo na dimensão física, era alcoólatra. Só queria saber de pensar, só queria saber de amar e só queria saber de beber. Pensava na bebida, amava bebida, e bebia muito. Quando Joãozinho desencarnar, ele vai para uma dimensão onde só tem alcoólatras e vai ficar bebendo álcool durante 10, 100, 1000, 1 milhão de anos. Esse é um exemplo de ego-dimensão negativa. Um exemplo de ego-dimensão positiva. Márcio só queria saber de jogar basquete. Adquiriu, desenvolveu, se especializou em basquete. Ficou jogando basquete 40 anos ininterruptos da sua vida física e na velhice treinava um time de basquete. Desencarnou também com 80 anos. Então, Márcio ficou pensando sobre basquete, amando basquete, treinava basquete, praticava basquete. Ao desencarnar, será encaminhado para uma ego-dimensão onde todo mundo lá joga basquete, treina basquete, ensina basquete. Vai viver lá durante 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Agora, resumindo a matéria de hoje, para esclarecer melhor, tirar dúvidas. Vamos voltar do início. Vou dar exemplos para ser mais prático. O Caio é um espírito reencarnado. Sua personalidade é personalidade idealista. O Caio, durante os seus 120 anos de vida física, foi um grande operador do direito, um grande advogado, se tornou juiz e foi um grande juiz e desembargador, além de ser professor de direito. E além de ser jurista, ele era um cara cosmoético. Tinha uma vida correta, respeitava as leis, é um cara que aplicava a lei corretamente,
solucionou vários litígios, vários conflitos, respeitando a lei e a ordem, tendo uma vida reta, digna, correta. Não foi corrupto, não roubou, não matou, não praticou nenhum tipo de ilícito, não praticou nenhum tipo de crime. E prezava pela correta aplicação da lei e lutava pela ética. O Caio, ao desencarnar com 120 anos de vida física, ele vai para uma dimensão espiritual idealista, porque a personalidade dele é idealista. Vai para uma dimensão paraíso dos idealistas, porque ele foi uma pessoa cosmoética, ética, bondosa, correta. E nessa dimensão paraíso dos idealistas, onde ele vai viver com outros espíritos idealistas, que também eram bondosos e cosmoéticos, ele vai viver numa comunidade somente de juristas. Então, o planeta, a dimensão espiritual, o planeta espiritual é o paraíso, dos idealistas. Só entra e sai dali espíritos da personalidade idealista. Só que dentro desse planeta espiritual, dessa dimensão espiritual, desse mundo espiritual, há várias comunidades espirituais. Então, a comunidade que o Caio vivia era dos juristas. Espíritos idealistas, cosmoéticos, que trabalhavam com o direito. Então, lá ele vai trabalhar como juiz, como advogado, como professor de direito. Mas dentro da dimensão paraíso dos idealistas, existem as comunidades do engenheiro, do arquiteto, do matemático, do contador, do jogador de basquete, do jogador de vôlei, do jogador de futebol, do biólogo, do químico, do físico. Resumindo, para onde se vai depois que se morre? Primeira pergunta, qual era a sua personalidade? Racional. Durante sua vida física, tu era cosmoético? Vai para o paraíso da personalidade racional. Morreu, qual era a sua personalidade? Idealista. Durante sua vida, era cosmoético? Então você vai para o paraíso dos idealistas. Artesão, personalidade artesão. Desencarnou, era cosmoético? Vai para o paraíso dos artesãos. Personalidade guardião. Era cosmoético em vida? Desencarnou, vai para a dimensão paraíso da personalidade guardião. Outros exemplos. Personalidade racional. Durante sua vida era maligno e anticosmoético, antiético. Desencarnou, vai para a dimensão inferno da personalidade racional. Idealista. Durante a vida maligno e anticosmoético. Desencarnou, vai para o inferno da personalidade idealista. Artesão. Durante a vida física era maligno e anticosmoético. Desencarnou, vai para a dimensão inferno dos artesãos. Personalidade guardião. Durante a vida física, maligno e anticosmoético. Desencarnou, vai para a dimensão inferno dos artesãos. Agora vamos às perguntas. No caso do Joãozinho, que foi mencionado anteriormente, que desencarnou, era alcoólatra durante a vida física, desencarnou, e em vez de ir para o inferno, a dimensão inferno, ele foi para uma dimensão de alcoólatras. Por que ele não foi para a dimensão inferno, se ele era alcoólatra? Ele era alcoólatra, ele era anticosmoético com ele mesmo, com a sua própria saúde física, por isso que desencarnou, de cirrose. Mas ele não era maligno e antiético com outras pessoas, com terceiros, com o mundo, com a sociedade. Então ele vai para a dimensão que ele é afinizado. E nessa ego-dimensão, ele vai para a ego-dimensão correspondente à sua personalidade e vai viver com espíritos que pensavam e tinham os mesmos pensamentos, sentimentos e vícios que ele. No exemplo do Márcio do basquete, por que ele foi para a ego-dimensão dos afinizados com o basquete, mas não foi para o paraíso, por exemplo? Porque o Márcio, em vida, não era nem antiético e nem ético. Ele só queria saber de basquete. Então, ele foi para a ego-dimensão correspondente à sua personalidade
E lá todos vai viver com outros espíritos que pensavam basquete, tinham amor pelo basquete e praticavam basquete, afinizados nessa sua habilidade. Antes da gente encerrar, vamos ver se temos mais perguntas. Só um minuto. Mais um minutinho. Temos um comentário do SH. Esse lance de qualidade de pensamentos é incrivelmente estranho. Temos milhares de personalidades com compulsões de pensamentos invasivos ruins e pessoas boas, sem cura em sua maioria. Respondendo à indagação do SH, não tem nada de estranho nisso. Cada indivíduo tem suas próprias qualidades, seus próprios defeitos, suas próprias habilidades. Caso o indivíduo queira evoluir espiritualmente e após o desencarne viver uma dimensão paraíso, que é uma dimensão bondosa, cosmoética, avançada, positiva, ele tem que diminuir ao máximo, dissipar ao máximo seus defeitos, desenvolver suas qualidades, suas potencialidades. Fazendo isso, ele vai evoluir espiritualmente, vai higienizar suas energias, vai desenvolver seu campo energético, seu corpo energético, vai evoluir e vai higienizar seus pensamentos e sentimentos, ficando sempre mais afinizado com a cosmoética. E com relação a compulsões, pensamentos invasivos, todo mundo pode ser vítima disso, mas nós precisamos lembrar que somos co-criadores da nossa própria realidade e precisamos ser mais responsáveis com a nossa higiene de pensamentos, com a nossa higiene de sentimentos. Sempre produzir bons pensamentos e bons sentimentos. Lucas da Rosa. No caso da dimensão do basquete, que é a ego-dimensão, para ele seria como o paraíso, vendo que é o que ele amava? Seria como o paraíso, porque ele está fazendo o que dá prazer para ele e vai fazer durante muito tempo. Mas não é o paraíso, porque lá na ego-dimensão ele vai evoluir um pouquinho. Já na dimensão paraíso, ele vai evoluir muito, vai evoluir rápido, vai interagir com outros espíritos da mesma personalidade que ele, só que de outros campos científicos, de outros campos do conhecimento, e será preparado para reencarnar novamente. Já na ego-dimensão, ninguém vai preparar ele para reencarnar, ele vai querer ficar ali durante milênios. Por isso ele vai evoluir pouquinho. Já no dimensão paraíso, ele vai evoluir muito e será preparado para reencarnar novamente para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Com relação ao Malak, quem é o doente mental? Boa pergunta. O doente mental é uma pessoa, um espírito reencarnado, que possui vários traumatopensenes, pensamentos e sentimentos traumáticos de vidas passadas. Então, ele tem um depósito de pensamentos e sentimentos traumáticos, traumatizadores dentro do seu paracérebro, seu cérebro espiritual. E esse defeito energético faz ele se conectar a várias dimensões ao mesmo tempo. A várias dimensões físicas, a várias dimensões semifísicas e a várias dimensões espirituais. Então, ele nunca está no mesmo canal. Para você entender o que é o doente mental, imagina uma televisão e com você controle remoto, você muda para o canal 4, canal 11, canal 13, uma de cada vez. Você muda de canal, um de cada vez. Já o doente mental, ele pega todos os canais ao mesmo tempo. Canal 4, canal 11, canal 13 e mistura as informações. Se mistura os canais. Lucas da Rosa, de novo. Na dimensão paraíso não teria basquete, que são uma espécie de competição? Na dimensão paraíso tem todos os esportes.
Lá, assim como a ego-dimensão, você também treina muito, pratica muito, compete muito, aprende da aula. Mas você faz outras coisas também. Então, fica só jogando basquete 1 milhão de anos, 1000 anos. Você aprende outras habilidades. Você aprende a jogar vôlei, a jogar futebol, a jogar futsal. Você aprende a estudar medicina, você aprende a estudar direito, você aprende a estudar biologia, você aprende a estudar matemática. Você aprende a estudar outras coisas que sejam necessárias para você fazer uma nova programação e se preparar para uma nova reencarnação. Dimensão Paraíso te prepara para você evoluir espiritualmente rápido, para você adquirir e desenvolver novas habilidades e comece a preparar a sua reencarnação, o seu retorno ao plano físico. Já a ego-dimensão, tu fica fazendo uma coisa só por milênios e não se prepara para reencarnar. Bom, espero ter respondido todas as perguntas. Adorei as perguntas dos nossos telespectadores, perguntas inteligentes, muito bem preparadas. Encerro mais um programa Esclarecendo a Matrix, do canal Clone TV. Novamente, agradeço aos nossos telespectadores por terem curtido, comentado, compartilhado esta live. Agradeço a Cris de Pascoal, a nossa presidente do nosso canal. Agradeço a Cris Lantini, nossa assessora técnica. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão.